Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre as cartas de Paulo a Tito. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é o segundo, a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluias. Irmãos, aqui Paulo escreve a Tito, autor da carta, Paulo, cerca de 64 depois de Cristo. Tito é um dos personagens da palavra de Deus e a ele Paulo escreve. Tito era um cristão gentil que foi provavelmente convertido por Paulo. Tito 1:4. O Novo Testamento, irmãos, provê pouca informação a respeito dele e não é mencionado no livro de Atos. Tito serviu como representante de Paulo na ilha de Creta, na província de Dalmácia, segundo Timóteo 4:10. Paulo escreveu a Tito de Nicópolis, estando na Macedônia, em Tito 3:12. Numa parte anterior de sua viagem, ele, Paulo e Tito tinham estado envolvidos em atividades missionárias na ilha de Creta, que necessitava desesperadamente desenvolver a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Eu quero dizer, irmãos, que Creta, em grego, Cripte, é a maior ilha, é uma das 13 periferias da Grécia, está no sul do mar Egeu e é a segunda maior ilha do mar Mediterrâneo Oriental. E a quinta maior de todo aquele mar. Segundo o mito, era naquela ilha que vivia o Minotauro. Quer dizer que a capital da ilha é a cidade de Heraclio e é formada por 4 prefeituras: a Xania, o Retimo, Heraclion e Lasiti. Provavelmente os povoadores de Creta eram arianos, provindos da Ásia Menor. Contudo, existem hipóteses de que fossem mediterrâneos devido à sua constituição física, por ser baixos e morenos. Creta é a maior ilha grega, tendo 8.331 quilômetros e cerca de 650 mil habitantes. Tem relevo bastante acidentado, devido a ser a maior parte alta de uma cadeia de montanhas que atinge a sua altitude máxima no Monte Ida, 2.456 metros. A costa é muito recortada. Há cultura da vinha, cereais, oliveiras e pomares, criação de gado, ovino e caprino. Possui também uma indústria alimentar e possui uma importante turística muito grande. Quer dizer que Creta é uma ilha montanhosa com portos naturais. Há sinais de antigos terremotos em alguns lugares. Homero afirmava que havia uma tradição de que Creta tinha 900 cidades. A ilha era provavelmente dividida em 4 unidades políticas. O norte era governado por Quinossomos, o sul por Festus, a região centro-leste por Malia, a região leste por Catus Acros. Pequenos palácios foram encontrados em outros locais. Creta esteve habitada, irmãos, desde o Neolítico, no começo da Idade do Bronze. Os cretenses criaram no 3º milênio a.C. uma grande civilização insular, uma cultura minoica. Aquela civilização construiu palácios em Knossos e em Festus, em Maliá e em Santa Trindade, palácios cujas ruínas ainda até hoje são vistas. A partir da primeira metade do século II do milênio antes de Cristo, Creta chegou a ser o centro cultural e comerciais, graças ao domínio que lhe dava a sua frota e às riquezas acumuladas pelo comércio de produtos, como o vinho, o azeite, as cerâmicas, os tecidos e a joalheria. Impôs-se no mar Mediterrâneo, quer nos territórios vizinhos, quer em locais mais afastados como a Sicília, nas regiões da Idade do Bronze, no Mediterrâneo Oriental e na cultura do Egeu. O seu predomínio terminou em 1400 a.C., quando a ilha foi ocupada militarmente pelos aqueus. Eu quero dizer que depois de estarem em conflito com os romanos, esses conquistaram a ilha, comandadas por Quinto Cecílio Metelo,
quando o Império Romano se dividiu em 395. Creta assumiu um papel importantíssimo pelo lugar central que ocupava e por estar incluída no Império Romano do Oriente, tendo sido um importante posto bizantino. Entre 823 e 961, a ilha foi ocupada pelos árabes, tendo sido conquistada por Veneza no decurso da Quarta Cruzada. Esses teriam que defender a ilha das investidas dos turcos otomanos, que acabaram por conquistá-la totalmente em 1715, introduzindo o islamismo. Tornou-se um estado autônomo em 20 de março de 1898 e independente em 6 de outubro de 1908. A 30 de maio de 1913 ficou a pertencer definitivamente à Grécia. O Egito durante muito tempo importou de Creta azeite, vinho, geralmente transportados em vasos de cerâmica. Os cretenses também desenvolveram a cultura de oliveiras, videiras e cereais. Eu quero dizer que a civilização minoica, com o tempo, tornou-se uma tassalocracia, uma supremacia naval, o que foi possível graças à presença de madeira em suas florestas, largamente utilizada na fabricação de barcos, muitos dos quais atingiam 20 metros de comprimento. Quer dizer que a indústria foi igualmente acentuada, principalmente na exportação de joias e tecidos. As joias eram fabricadas por meio de metais importados da região que hoje é a Espanha. Os metais também eram utilizados para a fabricação de armas forjadas em bronze. Eram grandes fornecedores de armas, o que garantia, de certa forma, a sua própria segurança. Mas vamos falar sobre a carta que Paulo escreve a Tito. A carta a Tito, ela tem uma afinidade com 1 Timóteo. Ambas as epístolas são endereçadas a jovens homens, aos quais tinham sido designados de liderança, responsável em suas respectivas igrejas, durante a ausência de Paulo. Eu quero dizer que ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar as igrejas. Tito tinha 3 grandes temas: a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. Tito tinha de ordenar aos presbíteros em cada cidade onde existia o núcleo de sua congregação. Eles deviam ser homens de alto caráter, moral, confiáveis, e deveriam ser inflexíveis em questões de princípio, mantendo a verdadeira doutrina apostólica e sendo capazes de reprovar os opositores. Praticamente, Paulo estava induzindo a Tito, falando daquilo que era certo e daquilo que era errado, daquilo que ele tinha que convir e daquilo que ele não tinha que convir, daquilo que era respeitável com aquilo que não era respeitável, daquilo que estava na palavra de Deus e daquilo que não estava, daquilo que agradava a Deus e daquilo que não agradava a Deus. Então Paulo cita essa carta a Tito para que ele coloque naquele ministério, naquele lugar, o desenvolvimento da palavra do Evangelho, as boas novas, a pregação do Senhor, com eloquência, com obediência, com caráter, com nitidez, com pureza de espírito, para que o Espírito Santo viesse fazer a obra naquele lugar. Aleluias.